E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro onde vocês deixam perguntas aqui nos comentários, eu as respondo neste vídeo, vocês vão deixar novas perguntas nos comentários deste vídeo, eu responderei num próximo, e assim a gente vai até que uma das partes se canse disso, ou eu ou vocês. Espero que isso não aconteça por agora, e já desde o início peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e obviamente deixar a sua pergunta para que eu possa responder em um próximo vídeo. Gostaria de ressaltar apenas que esse conteúdo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Nele você vai encontrar notícias não só sobre o Cruzeiro, mas sobre o mundo do futebol como um todo, tanto futebol brasileiro quanto futebol internacional, notícias de campeonatos, placares, transferências. E é importante lembrar também que o aplicativo ele é totalmente personalizável, né? Então você pode definir ali qual time, qual seleção que você quer receber as notificações. E aí assim que o time estiver jogando, o aplicativo avisa quando sai gol também, e todas as demais informações importantes que podem acontecer numa partida de futebol, além de, claro, né, acompanhar como está a classificação de cada campeonato, as notícias do dia a dia, né, daqui a pouco vai começar a época de transferências, então todas as especulações referentes ao nosso time e aos adversários também estarão muito bem atualizadas no aplicativo, e o melhor de tudo é que ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá então para a primeira pergunta, que é do Adalto Erickson. Se o Cruzeiro não ganhar nada esse ano, ele consegue manter o time para o ano que vem? Adalto, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que independente do Cruzeiro garantir ou não títulos essa temporada, manter esse elenco para o ano que vem é uma coisa complicada. E eu acho que nem vale a pena, tá? Eu acho que o elenco do Cruzeiro desse ano ele tem qualidade, mas tem muitos jogadores que eu considero que poderiam ser negociados, ou porque não renderam aquilo que a gente esperava, ou porque ganham salários muito altos, têm um custo muito grande e não conseguem justificar dentro de campo todo esse custo. É uma questão simples de custo-benefício mesmo, jogadores que não produzem em campo aquilo que os seus salários deveriam justificar. Não vou ficar entrando em nomes aqui por enquanto sobre qual jogador deve ficar ou sair, porque eu acho que a gente está num momento importante da temporada, não é hora de ficar discutindo muito essas questões, até porque ninguém vai chegar e ninguém vai sair agora, só mais pro fim do ano. Mas acredito que os principais jogadores do Cruzeiro, e nesses principais jogadores eu falo basicamente de Arrascaeta, de Thiago Neves, Robinho, Fred, Fábio, Dedé, enfim, os jogadores que são costumeiramente titulares, eu acredito que eles só vão deixar o Cruzeiro caso queiram mesmo, tá? Por exemplo, o caso de Thiago Neves, é um jogador que tem mais um ano de contrato, mas dependendo do que acontecer nessa reta final de temporada, vai que aparece uma outra sondagem da Arábia Saudita, como aconteceu no início do ano. Se vem uma proposta boa, eu já não sei se o Thiago vai ter a mesma disposição em querer ficar mais um ano, e eu não sei se o Cruzeiro também vai ter tanto interesse que o Thiago fique mais um ano. Com relação a Arrascaeta, é um jogador que não tem proposta do futebol europeu, na última janela teve muita especulação e nada de proposta, então é um jogador que pelo menos agora para o início do ano eu duvido muito que ele seja negociado, por uma questão muito simples, não tem proposta, se não tem proposta o jogador não sai. Fábio, Dedé, são jogadores mais experientes, né? Léo, Egídio, enfim, são jogadores mais experientes, mais de 30 anos. A maioria desses jogadores não recebe proposta costumeiramente, então não deve ser problema mantê-los para a próxima temporada. Agora eu entendo que alguns jogadores, principalmente que estão nesse time reserva do Cruzeiro, digamos assim, pode ser que na próxima temporada tomem outros rumos. O Arthur Santos pergunta: quem você acha que deve sair e chegar no clube na próxima janela de transferência? Arthur, obrigado pela pergunta. Várias pessoas colocaram esse tipo de questionamento, várias pessoas comentam sobre isso nos últimos dias, e por esse motivo eu coloquei essa pergunta só para explicar para vocês o porquê eu não estou falando sobre isso. Nós vamos tratar de negociações, especialmente saída de jogadores, mais ao fim da temporada, quando a situação do Cruzeiro estiver resolvida nesse ano de 2018. Porque, como eu adiantei na pergunta anterior, ninguém vai chegar agora, ninguém vai ser vendido agora. Então eu já estou fazendo alguns vídeos de olheiro, mais de observação de jogadores mesmo, não necessariamente que eu entendo que eles devam ser contratados pelo Cruzeiro, é mais uma questão de observação, de falar de jogadores que vocês também observam como destaques da temporada. Mas falar de um planejamento para 2019 e até mesmo fazer vídeos sobre principais contratações ou lista de dispensa, como eu cheguei a fazer esses vídeos no final do ano passado, eu entendo que isso é vídeo para se fazer num momento
momento diferente, mais ao final da temporada. Agora é hora de união, o Cruzeiro tem chance de conquistar título, então vamos apoiar o time nesse momento. É o momento de estar todo mundo junto, pensando igual, pensando em ser campeão. Convenhamos, não é muito provável que hajam grandes mudanças no desempenho dos jogadores daqui até o final da temporada. Mas esse não é o momento de ficar discutindo isso, porque nada vai acontecer agora. Só tô deixando isso bem claro mesmo, que os vídeos vão aparecer no canal. Vai ter conteúdo sobre isso, projeção de elenco, tudo quanto mais que teve ano passado, vai ter até mais esse ano, mas no momento oportuno, beleza? O DDD Nulo pergunta: você acha que a maioria dos torcedores brasileiros não gosta de futebol e sim de ver o seu time ganhar? Explico. Basicamente é quando os times vêm ganhando com muita frequência e enchem os estádios. Quando perde 2 partidas, o público cai drasticamente. DDD Nulo, obrigado pela pergunta. Bom, dei uma resumida dela, mas basicamente o que você está querendo dizer é se as torcidas de times brasileiros, elas meio que só querem ir na boa. E sim, isso é um comportamento do torcedor brasileiro como um todo, que foi até um pouco mais intensificado com essas recentes, questões de sócio-torcedor que vem aí de 10, 15 anos para cá aparecendo nos clubes. Obviamente existem exceções para todos os lados, mas a maior parte do torcedor que eu vejo hoje indo a estádios, e eu não estou falando especificamente da torcida do Cruzeiro, mas da torcida brasileira, são torcedores que tratam o jogo de futebol ou como um espetáculo ou como uma relação consumista, do tipo, eu pago o sócio, o time tem que ganhar, eu estou comprando vitórias. Sendo que no fim das contas, a única coisa que você faz quando é sócio torcedor é ajudar o clube. Sim, isso é a parte principal, você está ajudando o clube e você está não comprando, mas alugando uma cadeira para assistir aos jogos do seu time. Basicamente é isso que significa um sócio, só que muita gente acaba deturpando um pouco, não entende as coisas. E eu confesso que, inclusive no meu caso, eu não vou dizer que eu era desses torcedores que achavam que estava comprando vitória, mas enquanto eu gastava dinheiro com sócio, eu era muito mais impaciente com o time do que eu sou hoje. E aí eu não sei se tem algo a ver com essa relação consumista ou se tem algo a ver com o fato que eu tô mais velho e um pouco menos babaca. Talvez seja isso. Mas entendo que o torcedor brasileiro como um todo, ele não tem cultura de ir ao estádio, como a gente vê um pouco na Argentina, mas principalmente na Europa. Os caras realmente têm essa coisa de ir no estádio todo jogo e eles querem sempre que o time ganha, mas quando o time não ganha, eles entendam que é um esporte, é futebol e que não dá para ganhar todas as vezes. E afirmo só mais uma vez, essa questão de público alto quando o time tá bem, público baixo quando o time tá mal ou tá no meio de tabela, é uma coisa que a gente observa em todos os times brasileiros, sem nenhuma exceção. E tem um fenômeno também que é quando o time tá muito mal, tipo brigando contra o rebaixamento, a torcida muitas vezes se une para tentar tirar o time do buraco. Isso acontece. Mas quando o time tá naquele meio de tabela ali, aquela coisa meia boca, aí o torcedor acaba se desinteressando também. E reitero, existem exceções, mas falo de um comportamento geral. O Willow Bill pergunta: você aceitaria ou tentaria entrar em algum cargo de direção dentro do Cruzeiro? Se não, por quê? Will, obrigado pela pergunta. Cara, eu não tenho competência nenhuma para isso no momento, tá? E não digo que as pessoas que estão lá tenham essa competência, mas eu acho que se a gente não tem competência para fazer um cargo, essa oportunidade não vai aparecer. Primeiramente já começa por aí, até porque eu não tenho dinheiro, não sou forte politicamente, não conheço ninguém desses caras que tá lá dentro. Não tem QI nenhum no meu caso, então essa hipótese é totalmente irrealista para mim. Agora, eu acho que qualquer pessoa, ainda mais para assumir um cargo numa instituição que diz gostar, como é o caso de um clube de futebol, que não é apenas você trabalhar, você tem uma questão ideológica envolvida. Para você assumir um cargo, você tem que ter conhecimento, tem que ter competência para atuar ali. E eu que sou jornalista, eu teria algum conhecimento, alguma competência para trabalhar na área de comunicação. Não estou pedindo cargo nenhum, tá? Não estou nem precisando, o Cruzeiro nunca me deu nada. Inclusive, se quiser pode dar, mas nunca me deu nada até hoje, e não é isso que fez o canal crescer também, porque o Cruzeiro nunca ajudou em nada a gente. Mas trabalhar em direção, obviamente eu não tenho condição, tá? Por mais que a gente dê muito palpite, a gente fale de questão tática, fale de administração, fale de gestão, você tem que ter um conhecimento, porque pra gente falar de fora, avaliar, criticar, é muito mais fácil do que pegar e fazer lá dentro, porque para fazer você tem que ter muito mais competência do que para avaliar, ainda mais em um terreno tão envolvido por paixões, por opiniões e por questões subjetivas como é o futebol. Então, quem sabe um dia, quem sabe eu não estude para isso, quem sabe um dia eu não tenha qualificação para isso.
mas de momento eu entendo que cargo de direção eu não tenho nenhuma condição de assumir, até porque a proposta não vai ter também. O Matheus Príncipe do Gueto fez uma pergunta. O Cruzeiro contratou jogadores como Riascos, Pisano, Latorre, Caicedo, Denilson e outros tantos. Jogadores que, se não tivessem sido contratados, não alteraria nada na história do clube, mas em contrapartida, jogadores como Messias, Júnior, Dudu, Bruno Henrique e Léo Bonatini foram dispensados ou negociados a preço de banana. Pergunto, só idiotas dirigiram o Cruzeiro? Matheus, obrigado pela pergunta. Cara, aí tem vários aspectos, tá? Futebol não é uma questão muito simples e objetiva. Por exemplo, Messias era um jogador que, quando estava na base do Cruzeiro, não estava jogando bem. Tinha dificuldades, é um jogador que realmente não estava bem. Naquele momento ele foi dispensado, pelo que a gente sabe, né? Depois foi pro América, melhorou seu futebol, teve oportunidades, cresceu, evoluiu e hoje se tornou um jogador interessante. Mesma coisa do Bruno Henrique, é um cara que quando estava no Cruzeiro esteve emprestado a outros clubes, não jogou nada, rodou e acabou despontando bem no Santos, né? Na verdade ele despontou bem no Goiás, passou pela Alemanha, voltou, fez uma grande temporada no Santos, mas depois de 25 anos. E isso vai muito pelo fato de que nem todo jogador atinge a maturidade ou atinge o seu futebol no mesmo momento. Tem muita gente que fala assim, mas os times botam um jogador de 18 anos para jogar e o Cruzeiro não bota ninguém. Se botar um cara que não está pronto com 18 anos, a chance de queimar esse jogador é muito grande. Tem jogador que vai amadurecer, vai atingir um nível de fato bom para jogar futebol profissional com 22, 23. Tem jogador que é fenômeno na base e nunca vai virar nada. Futebol não é receita de bolo, não tem como saber que tudo vai dar certo. Por exemplo, Léo Bonatini. Bonatini era um cara que teve uma base extremamente conturbada no Cruzeiro, era bom jogador, jogador de seleção de base, aí forçou a barra, foi emprestado para Juventus. Na Juventus não convenceu, foi devolvido ao Cruzeiro, ninguém queria, primeiro ele não queria renovar, ficou afastado, depois foi renovado, emprestado para o Goiás, voltou para o Cruzeiro, jogou no Sub-20, aí teve até um incidente que ele teve envolvido num acidente de trânsito, capotou o carro na Pedro II e fugiu ainda, teve um monte de história assim mal explicada, né? Depois o jogador acabou resolvendo sua situação, o Cruzeiro negociou a preço de banana, ele foi para o futebol português, se destacou, foi para a Arábia, agora tá bem lá na Inglaterra, mas quer dizer, é muito impossível você prever como vai ser o futuro de um jogador, tá? Tem jogador que tem talento e consegue vingar, tem jogador que tem talento e não consegue, tem cara de menos talento e mais comprometido que vira jogador profissional. Então eu não defendo ninguém que dirigiu o Cruzeiro nos últimos anos, inclusive não excluo a possibilidade de que sejam de fato idiotas, mas acho que essa questão de contratar jogador ser sempre uma aposta e de jogadores revelados na base que eventualmente são negociados a preço de banana ou dispensados, são coisas que realmente acontecem. Se você procurar bem todos os clubes brasileiros, isso vai acontecer. E só fechando o raciocínio, um dos fatores para isso é a pouca paciência que se tem no futebol brasileiro. Eu acho que o pessoal olha e fala assim, nós temos muito jogador bom, muita mão de obra qualificada, digamos assim, então se tem pouca paciência para trabalhar o jogador, para aprimorar aspectos técnicos e tudo mais, então todo mundo quer o resultado muito imediato, não entende que é trabalho, que às vezes o cara precisa de um pouco mais de tempo para se desenvolver. E a nossa torcida também é um saco nesse aspecto, né? Haja vista aquilo que aconteceu com o menino do Sub-20, o Marcelo, quando entrou no jogo, errou um domínio e tomou vai. Quer dizer, um jogador da base, estreando, profissional, tomando vai, enfim. Já falamos inúmeras vezes sobre isso, é algo que tem que mudar como geral. Não adianta só uma parte achar que tá certo e o resto tá tudo errado, porque todo mundo tem que melhorar nesse sentido. O Ciro Campos pergunta, tendo em vista os diversos roubos em times brasileiros que aconteceram na Libertadores, especialmente a ridícula expulsão do Dedé, você acha que os times brasileiros devem começar a considerar menos o campeonato continental e olhar de forma mais aclamativa para o Brasileirão? Ciro, obrigado pela pergunta, mandou até uma aclamativa, olha aí, hein? Cara, eu acho que seria muito bom se os clubes brasileiros parassem de valorizar tanto assim a Libertadores, mas é uma coisa que não vai acontecer. É a principal competição do continente, com todos os problemas que ela tem, especialmente no aspecto político, a gente sabe muito bem disso, mas é a principal competição do continente, tá? Isso aí não vai mudar, não é apenas um movimento de um clube brasileiro que vai fazer isso. Se, por exemplo, todos os clubes brasileiros se rebelam contra a Conmebol e falam, não, desse jeito não dá, a gente não disputa mais a Libertadores. Tem a possibilidade de mudar algo? Tem, porque a Libertadores ela se fortalece basicamente em dois mercados hoje, o brasileiro e o argentino, que são grandes mercados consumidores de futebol. Uruguai, Paraguai, Chile e os demais países da América do Sul têm uma força muito menor na questão política e também como potências do esporte, né?
Outro grande mercado que a Libertadores perdeu recentemente foi o mexicano, né? Os times mexicanos disputavam a Libertadores, não os principais times mexicanos. É como se a Libertadores fosse uma sul-americana para eles, né? Quer dizer, os clubes que chegavam nas melhores posições do campeonato mexicano disputavam a Conca Champions, né? Que é a Champions League da CONCACAF, e os times que estavam em uma segunda posição ali, a partir de sexto colocado por aí, eram então classificados para a Libertadores. E normalmente os times mexicanos faziam bons papéis na Libertadores. Como esse mercado saiu, a Conmebol tomou um baque, tá? A Libertadores perdeu um pouco, pelo menos da questão financeira que tinha. Se os clubes brasileiros também perdem, certamente a gente veria a Libertadores sofrendo um certo colapso. Eu acho que haveria sim grandes problemas e haveria uma possibilidade das coisas mudarem, né? Porque a gente sabe como o pessoal da Conmebol definitivamente não tem muita coisa de honesto. Mas todos nós sabemos que nada vai acontecer, que os clubes brasileiros vão começar olhando para a desgraça do outro e falar: você foi roubado? Que bom que foi você, que não fui eu. Aí no outro ano é aquele time que é roubado e ele se coloca na posição de coitado. Nossa, me roubaram. Sim, aí o rival dele vai querer revidar, né? Dar a volta. Ah, agora, não sei o quê. Enfim, é todo mundo idiota, ninguém entende de gestão, ninguém olha a longo prazo. Não que o futebol europeu seja uma maravilha no sentido de organização, tem muita corrupção lá também, mas lá o pessoal pelo menos consegue entender que se melhorar para todo mundo, vai ficar bom. Não precisa olhar só para o meu lado. E por fim, o Mauro Barbosa faz a pergunta que dá nome ao vídeo: qual jogador europeu eu gostaria de ver vestindo a camisa do Cruzeiro? Mauro, obrigado pela pergunta. Eu vou considerar como jogador europeu apenas jogadores de fato europeus, tá? Não brasileiros, argentinos e tudo mais, que sejam grandes jogadores e que atuem na Europa, tipo Messi. Então quando a gente fala, pô, jogador europeu, tá, o Cristiano Ronaldo é o grande jogador europeu dos últimos anos. Mas se fosse para escolher um jogador que eu realmente gostaria de ver no Cruzeiro, seria Harry Kane, tá? Jogador que inclusive joga no time que eu torço lá da Europa, que é o Tottenham. Eu acho que é um centroavante espetacular, é um cara que domina todos os fundamentos que um atacante deve dominar, bate bem com os dois pés, um de cada vez, é importante ressaltar, cabeceia, sabe sair da área, sabe fazer passe, joga muito pro time. Então eu acho que é um centroavante espetacular, até porque faz muito gol, e eu sempre gostei muito de centroavantes camisas 9, jogadores que metem muito gol. Por isso, por exemplo, eu gosto muito do Fred, né? Jogador que hoje está no Cruzeiro, especialmente pela primeira passagem dele no Cruzeiro, que foi absurda, né? Aquela quantidade de gols que ele fazia. Outro jogador que eu gosto muito nesse sentido, e também como fazedor de gol, é o Lewandowski, tá? Do Bayern de Munique. Para mim seriam esses dois, mas eu daria até vantagem ao Kane, porque eu achei ele um jogador um pouco mais completo, porque sabe sair mais da área, sabe muitas vezes funcionar como um meia, né? Ajuda na armação de ataque. E o Lewandowski é um cara mais centroavante, mais metedor de gol mesmo. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito e, obviamente, deixa a sua pergunta para que eu possa responder em um próximo vídeo, tá? Acho que não tá muito perto aí da gente contratar esses jogadores europeus, mas vai que um dia acontece, não é verdade? Se o Seedorf jogou no Botafogo, claro, porque tinha esposa brasileira e tudo mais, mas se o Seedorf jogou no Botafogo, pô, mano, qualquer um pode jogar em qualquer lugar. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!